Bom dia de novo, a quem eu não disse bom dia ainda. A gente vai cantar mais uma música, mas eu quero ler com vocês um texto aqui. Paulo, quando ora à igreja que se reunia lá em Éfeso, fazia um pedido, que é a minha oração aqui antes da gente continuar. Oro também, ele está continuando uma oração. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. E você pode achar estranho, né, que o coração tenha olhos. Para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele concedida aos santos, e a incomparável grandeza do seu poder. E aqui eu queria que você prestasse atenção e a gente vai cantar mais uma música. Cadê a Michele? Que isso, Michele? A incomparável poder, a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua força poderosa. Então perceba, a mesma força que Deus exerceu em Cristo ressuscitando, Ele exerce também em nós. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, assentando à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa invocar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Quando Jesus ressuscita, ele destrona todos aqueles que ocupavam lugar de poder no mundo invisível e espiritual e os expõe publicamente. A cruz é uma vitória com cara de derrota. Aos olhos dos judeus, até hoje, esse é um drama enorme, olhar para Jesus e perceber a possibilidade de um Messias que morre, que não consegue perceber a realidade da ressurreição, de quem se assenta à destra daquele trono que eu li no início da nossa reunião. Eu queria te convidar a cantar mais uma música com a gente aqui. Cadê o nosso amigo da bateria? Não está aí, não? Desistiu? Quem sabe faz ao vivo. Pai nosso nos céus, Santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é
sempre. Amém. Obrigado. Muito bem, queria te convidar para abrir a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 4, muito conhecido de todos vocês. Vou tentar fazer aqui algumas provocações, alguma coisa que tem me chamado a atenção. Muito provavelmente você conhece esses 3 momentos aí em que o tentador, o diabo, se dirige a Jesus. Talvez você conheça até de cor. Eu queria tentar te conduzir aí a um raciocínio, tentar te conduzir a um pensamento, a uma reflexão que tem chamado a minha atenção nos últimos dias, nos últimos tempos, para ser mais preciso. Acharam? Vou fazer Mateus 4. Vou fazer uma leitura do primeiro e do último versículo. Depois vou voltar e pensar com vocês nos versículos que estão no meio do caminho, tá bom? Vocês vão entender por quê. O primeiro versículo diz assim, ó: em seguida. Só uma curiosidade, em seguida ao quê? Se você voltar capítulo anterior aí, você vai perceber que Jesus tinha se dirigido às regiões do Jordão para encontrar com o primo dele, João Batista, e tinha acabado de ser batizado. Vocês devem se lembrar, imagino que isso esteja bem claro na cabeça de vocês, quando Jesus sai das águas do Jordão, todas as pessoas que estão ali percebem uma imagem, a imagem de uma pomba que se assenta sobre Jesus. E ele ouve, assim como todas as pessoas que estão ali ao redor, inclusive eles testificam, eles ouvem uma voz. A voz que diz: você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Em seguida, então logo depois disso, em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu vou pular todos os versículos e vou para o versículo 11, o último dessa parte aí. Assim, o diabo o deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Perceba que o texto fala a respeito do Espírito, levando Jesus para o deserto. O texto fala a respeito do diabo, e o texto fala a respeito de anjos. Você concorda comigo que essa é uma conversa que não combina com os nossos dias? Falar de anjo. Entendem? Está claro o que eu estou perguntando? Esse texto é um texto que fala que o próprio Filho de Deus foi levado pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade, para o deserto, e lá no deserto ele tem um encontro com o próprio diabo. E ao final desse encontro, anjos vão até Jesus para servi-lo naquele momento de jejum. Eu estou chamando a atenção de vocês, e evidentemente eu estou chamando a minha atenção, para o fato de que essas realidades começaram a ficar um tanto quanto distantes de todos nós. Quando a gente lê o texto em que Jesus é levado para o deserto, dentro daquela cultura havia uma série de considerações a respeito desse lugar. O deserto, para a mentalidade judaica, o deserto, para aquela mente que estava ali, era o lugar dos demônios. Na verdade, isso durante muito tempo na nossa história. Não sei se vocês já ouviram falar dos... É engraçado esse nome, né? Dos santos do deserto. Um deles, inclusive, chamado de Santo Antão. Vocês nunca devem ter ouvido falar. Mas ele inaugurou todo um período na história cristã, antes da Reforma, em que várias pessoas iam até o deserto, com um objetivo: encontrar seus demônios. Você fala, nossa, mas coisa absurda, esse povo era meio bobo, não era não? Só que aí, porque é Jesus, a gente também dá uma escorregadinha. Mas no fundo, essa conversa de anjo e de demônio não faz parte das nossas conversas. Ou faz? Entenderam a pergunta? Na mentalidade judaica, havia um momento que era o principal momento, a principal festa, a principal celebração, era chamado de o dia dentro da liturgia judaica. Era o Yom Kippur, até hoje, inclusive. Esses dias liguei para um conhecido, ele é judeu praticante, né? Falei, a gente pode conversar amanhã, tá hora? Ele falou, não, amanhã não atendo o telefone, amanhã eu não faço absolutamente nada, porque amanhã é o dia do perdão.
Ele mora em São Paulo. O dia do perdão é o Yom Kippur. Como é que era esse dia se a gente fosse voltar lá na sua ancestralidade? Toda a comunidade de Israel se reunia e era o único dia do ano onde eles jejuavam. Então, na liturgia judaica havia um dia de jejum. Eles também chamavam de dia de arrependimento, de compulsão. Compulsão no sentido de compurgir, né? E não de pulsão. E aí, quando o povo se reunia, o sacerdote se colocava à frente daquele povo, milhões de pessoas, e a comunidade entregava para o sacerdote 2 bodes. Um desses bodes era um bode que era imolado, o sangue dele era levado até o lugar mais santo do santuário, o Santo dos Santos, e esse bode que tinha sido morto, tinha o sangue dele aspergido com a ponta dos dedos pelo sacerdote na tampa da Arca da Aliança, chamada de propiciatório. Muito bem. Essa é uma história que eu imagino que todos vocês conheçam. Só que tem o outro bode. O outro bode era chamado de bode para Azazel. Já ouviram falar? Ele faz parte da cultura judaica de maneira muito profunda. Azazel era o nome de um demônio que habitava o deserto. Então o sacerdote colocava as 2 mãos sobre o bode e enviava o bode com os pecados de Israel para o deserto. Muita gente confunde isso, achando que o sacerdote estava sacrificando a Azazel. Não, Azazel é um demônio. Então, os pecados eram levados para o deserto e entregues a quem é dono dos pecados. Pode ficar com você, são seus mesmo, fica aí no deserto. Isso não faz parte da nossa cultura, né? E alguns de vocês devem estar pensando assim, nossa, que povo arcaico. Essa ancestralidade aí é de um povo que não raciocinava bem, né? Eu queria pensar sobre isso com vocês. Eu queria fazer uma reflexão. Eu vou voltar no texto. Vou voltar nesse texto aí com vocês. Mas antes, eu quero pensar algumas coisas que foram acontecendo lentamente na nossa história. Principalmente a nossa história do Ocidente. Pensando Europa Ocidental, entrando nas Américas aqui. Algumas coisas foram acontecendo na nossa forma de pensar. Eu me lembro do período que eu trabalhava com física. Você foi meu aluno, Rafa? Foi meu aluno? Foi, né? Na época que eu trabalhava com física, eu fui levado ao universo da física porque a engenharia me obriga, né? Quando a gente vai fazer uma viga como essa aqui, para essa viga suportar esse monte de menino que está aqui em cima brincando e pulando, a gente tem que calcular as forças que estão aí para poder jogar isso no solo e tal, né? Só que à medida que eu fui me aprofundando e gostando de estudar física e comecei a dar aula, eu comecei a voltar no tempo e entender a origem da física. Não sei se vocês sabiam. A física, como nós a conhecemos, que constrói prédio, carro, foguete, óculos, né? A física que constrói óculos, ela tinha um nome engraçado. Ela era chamada de filosofia. Na verdade, filosofia natural era o nome de física. A gente não tinha, por exemplo, quando Isaac Newton, escreve o seu livro revolucionário, que tem lá as 3 leis de Newton, lei da gravitação universal. Se você entrar na internet, você vai ver que o nome do livro é Princípios Matemáticos de Filosofia Natural. Porque a física surge com os filósofos, surge com Aristóteles, por exemplo. Platão conversou a respeito de física. A física surge nesse universo aí. E Aristóteles traz uma série de coisas muito relevantes a respeito. Inclusive, olha que coisa interessante. Aristóteles separava o mundo... Olha que coisa, gente. Aristóteles separava o mundo em mundo visível e mundo invisível. Interessante isso. Aristóteles. Só que Aristóteles, apesar de ter trazido contribuições excelentes à física, por exemplo, foi ele que trouxe a questão da matéria em si, ele, evidentemente, como quem está crescendo no estudo, ele cometeu vários erros. Por exemplo, ele defendia que não havia átomo. Ele defendia, isso é interessante, ele defendia que corpos mais pesados caem mais rápido do que corpos leves. Olha só, Aristóteles defendia o seguinte: se eu soltar 1 quilo de ferro e 10 quilos de ferro, 10 quilos de ferro vão chegar lá embaixo primeiro. É o que vai acontecer, gente? Alguns ainda estão confusos nisso, né? Aristóteles defendia que corpos mais pesados caem mais rápido. Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu soltasse, não vou fazer isso, evidentemente, se eu soltasse essa xícara e uma folha de papel que é muitas vezes mais leve do que essa xícara, qual que chega lá embaixo primeiro? A xícara, porque ela é mais pesada, né? Não. Tanto que se eu amassar a folha e soltar os dois, você pode, não vou fazer isso para não quebrar a xícara, eles chegam juntos lá embaixo.
Aristóteles entendia que corpos mais pesados têm o desejo, essa é a expressão dele, de chegar mais rápido lá embaixo. E aí a física, nesse momento, era uma física muito abstrata. Até que surge um italiano muito interessante, chamado Galileu. Galileu morava na cidade de Pisa, nasceu em Pisa, morava lá, aquela da torre inclinada, né? E aí tem um episódio na vida dele muito interessante, muito simbólico, em que ele chama todo mundo ao redor. Assim, vem cá, todo mundo. Eu vou soltar uma bala de mosquete, bem pequenininha, e vou soltar uma bala de canhão. Qual que vai chegar lá embaixo primeiro? Aí todo mundo falou assim, a de canhão, que é mais pesada. Então olha, soltou, chega junto lá embaixo. Aí todo mundo olhou e falou, joga de novo. Por quê? Porque a física era pensada, mas não era experimentada. Então Galileu surge como o pai da ciência experimental. Com Galileu surge o empirismo, com Galileu surge a questão de fazer experiências. Galileu é chamado de o pai do pensamento científico, ou o pai do pensamento experimental, se você quiser pensar assim. Veja, só que de Aristóteles a Galileu são 1500 anos. Ok? Aí a história continua. Surge na história, num determinado momento já mais próximo de nós, um cara chamado Kelvin. Aquele cara lá da temperatura Kelvin, lembram? Lígia, lembra quando você era minha aluna, a gente trabalhava isso lá, você lembra, né? Lembra nada, conversa fiada. Mas tinha o Kelvin. Para quem não se lembra, o Lord Kelvin tinha uma frase que faz muito sentido até hoje na cabeça de todos nós aqui. O Kelvin tinha a seguinte frase: eu só conheço alguma coisa se eu puder mensurar, se eu puder medir e expressar matematicamente. Se eu não puder medir e não puder expressar, é um assunto que eu não conheço. Entenderam? Com Kelvin surge na Europa um movimento muito importante chamado movimento dos positivistas. O que é o movimento dos positivistas? Tudo tem que ser provado. Tudo tem que ser provado. Tudo tem que ser experimentado, provado e expresso de maneira matemática. O que é ótimo, né? Isso nos permite fazer várias evoluções, mas isso também nos leva a várias involuções. Porque a vida não é só isso. Entendeu o que eu digo? A vida envolve anjos, demônios e espírito. Mas na cabeça de todos nós, mesmo cristãos, a gente meio que pula esses textos, porque essas coisas a gente pensa assim, isso é coisa daquele povo lá. Hoje não tem mais isso. Tem, gente? E tem? Ou não? É sobre isso a minha conversa com vocês aqui. Ontem a gente estava conversando e eu tenho achado que o mundo ocidental tem alimentado uma ingenuidade muito grande. A ingenuidade de quem vive a vida exclusivamente pelo que os olhos podem ver. Ou seja, a vida vivida exclusivamente a partir daquilo que eu posso tocar, que eu posso mensurar, que eu posso medir. E detalhe, a minha leitura é de que a pandemia reforçou isso. Porque se teve uma vitória na pandemia, a gente pode reputar essa vitória à ciência. Porque graças à vacina, graças a provar, comparar, observar, deduzir, nós nos livramos, na cabeça de muita gente, nós nos livramos da pandemia. Então a ciência saiu vitoriosa desse período, e aí mais uma vez nós tivemos o nosso cérebro sendo reforçado a ideia de que a objetividade, o pragmatismo é tudo. Mas não é, né, gente? Todos nós sabemos que tem mais coisa. Todos nós sabemos que existem mais realidades além dessas que os nossos olhos estão enxergando. Dá para entender o que eu estou falando? Veja bem, esse episódio, o episódio que a gente está lendo aqui, eu vou voltar nele, o episódio que a gente chama de A Tentação de Jesus, é um episódio tão marcante que se você fosse olhar para esse episódio no Evangelho de Marcos, Marcos é bem resumido em determinados aspectos, ele nem entra nas tentações em si mesmas, mas a gente vai perceber algumas coisas muito interessantes. Então, quando Jesus é batizado, é levado ao deserto para ser tentado,
Segundo Marcos, assim que Jesus percebe que João Batista é preso, João Batista vai para Galiléia, deixa a Judéia, que fica lá ao sul, e vai para o norte. E eu não sei se vocês sabem disso, ele se muda. Jesus muda para Cafarnaum. Passa meses ali em Cafarnaum, muito tempo mesmo. Faz amigos, inclusive, os pescadores ali da região, que prestam atenção no ensino dele. Então, eles prestam atenção no ensino dele, aquilo começa a fazer sentido, até que Jesus chega para alguns deles, é o caso de André, é o caso de Pedro, é o caso de Tiago, é o caso de João, fala assim: que tal vocês se transformarem em pescadores de homens? Eles falam: faz sentido, o que esse cara fala faz sentido. E começam a seguir Jesus. É muito rápido, né? Marcos vai indo. Aí Jesus começa a pregar uma mensagem de uma simplicidade impressionante. Qual que é a mensagem de Jesus? Arrependam-se, que o reino de Deus chegou. E aí vai. Já perceberam, nesse universo e na sequência, qual é a primeira vez que um ato sobrenatural acontece? Isso é interessante. Não é um milagre, não é uma transformação. Segundo Marcos, à medida que Jesus sai desse momento de tentação, chama alguns discípulos e tal, ele entra numa sinagoga. E lá na sinagoga, ele começa a ensinar. O texto diz que ele entra numa sinagoga em Cafarnaum, num sábado, onde ele morava, e ele começa a ensinar. Todo mundo fica muito maravilhado com o ensino dele. Todo mundo. Logo depois que ele voltou do deserto, chamou alguns de seus discípulos e caminha. O texto diz assim: justo naquele momento, havia na sinagoga deles um homem com espírito imundo que gritou: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Você não devia nem estar aqui, seu lugar nem esse. O que você está fazendo aqui em Cafarnaum? Você não devia estar nessa região aqui. Essa região é nossa. O que você está fazendo aqui? Você que é lá de Nazaré. Você veio aqui para nos destruir? Sei quem você é. Você é o Santo de Deus. Veja, gente. Assim que Jesus volta desse período de tentação, logo depois de ser batizado, chama alguns discípulos, entra numa sinagoga e pela primeira vez aparece uma pessoa tomada por um espírito maligno, tomada por um espírito imundo. É a primeira vez que isso acontece. Volta no Antigo Testamento, procura um caso desse. Estão entendendo o que eu estou falando? Tem uma coisa diferente aqui. O episódio que nós vamos ler daqui a pouco, que começa, repito, com Jesus sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto, para se encontrar com o diabo, e se você quiser chamar de serpente, de dragão, de Lúcifer, de Satanás, com ele que Jesus vai encontrar, com ele que Jesus vai conversar. Esse texto termina com Jesus sendo servido por anjos. E logo na sequência, o que vai acontecer é que um possesso de um espírito maligno se manifesta como nunca tinha acontecido na Bíblia. Entendem o que eu digo? Esse é um universo que a gente, nós, cristãos, ocidentais, século XXI, nós somos racionalizando. Porque para nós, você compara, você observa, você quantifica, você mensura e deduz. E o que foge disso não faz parte. Só que as nossas angústias não podem ser mensurada, medida, comparada, observada. E aí? Tem coisas na nossa interioridade, e nós sabemos, como por exemplo a eternidade, que não pode ser medida, mensurada, comparada, observada. Entende? Se nós não percebermos que há um mundo, e por isso eu comecei a reunião aqui hoje lendo João, tendo uma visão onde ele é convidado a penetrar o universo invisível, se nós não percebermos isso, nós vamos ter algumas dificuldades. Gente, vou fazer uma pergunta bem boba até aqui para vocês. Tem anjo na Bíblia? Anjo aparece na Bíblia? No Antigo Testamento? Ou só no Novo? Como é que é isso? Se a gente voltar lá no Gênesis, entre os vários episódios muito ricos e interessantes que envolvem Abraão, texto de, se eu não me engano, 18, Gênesis 18, diz assim:
Abraão está na hora mais quente do dia numa barraca. Então, meio-dia. Então está lá Abraão, meio-dia, numa barraca. Beleza. O texto diz a hora e diz também o local. Diz que ele estava próximo dos carvalhos de Moré, uma região bem conhecida naquele lugar. Ou seja, o texto é claro em dar um ponto geográfico e um ponto no tempo. O texto insere Abraão no tempo e no espaço. Ou seja, Abraão não está tendo uma visão. Entendem? Aí Abraão levanta o olho, como quem está na tenda, e é bom a gente entender isso. Abraão não é um ermitão. Abraão, não é? A gente tem uma ingênua impressão de que Abraão estava ele, Sara, numa tenda, mais ninguém, umas ovelhas. Não. Teve um momento na história de Abraão que ele se envolveu numa guerra e só no grupo dele preparado para a guerra tinha mais de 100 homens. Abraão carregava com ele uma cidade, era gente pra caramba. E aí, de repente, ele olha, vê ao longe, o texto diz, 3 homens. Quando Abraão olha, um deles ele conhecia bem. Ele olha, vai até os 3 homens, se dobra diante de um deles e chama, meu Senhor. Não passa por aqui sem antes ter uma refeição? Abrindo um parêntese, porque eu acho que não dá para perder esse parêntese, eu acho que é bom sempre frisar, Deus sempre está aberto a uma refeição com a gente. Ele ia passar, mas não havia nada que ele não pudesse parar para ter uma refeição com Abraão, igualzinho com a gente. Não perde o convite da mesa da nossa casa. Mas, fecha parêntese, voltando, Abraão então se dobra diante do seu Senhor. Mas tem 2 outros. Quais são os 2 outros? Que vão daqui a pouco para Sodoma e Gomorra. 2 anjos, que o texto diz, inicialmente, que são homens, depois o texto diz que são anjos. Por quê? Porque os anjos, segundo a Bíblia, são muito pouco explicados, mas segundo a Bíblia, são seres de natureza diferente da nossa, e que, de vez em quando, aparece aqui e ali na forma humana. Eles não são humanos, eles não são como nós, mas eles várias vezes podem ganhar uma carne e uma aparência como a nossa, e servir de mensageiro para alguma coisa. Aliás, a palavra anjo, ângelos, ou no hebraico malak, é isso, mensageiros. Então, um anjo é um mensageiro, é um servo mensageiro. Diga-se de passagem, um anjo, quando aparece, tem sempre um quê também meio assustador. Embora ele esteja travestido de ser humano, é um ser humano que muitas vezes assusta. Não sei se vocês se lembram, voltando aqui a João, que a gente comentou no início da reunião, apesar de ser João, apesar de ele estar com quase 100 anos, apesar da intimidade de João com o próprio Cristo e com o Espírito, num determinado momento, um anjo se aproxima dele e começa a falar com ele, e o que João faz? Lembram disso? Ele se dobra, se ajoelha como quem vai adorar o anjo. O anjo, opa, faz não, calma. João, hein, gente? Não é qualquer um, não. Aí, beleza, passa um tempo, um capítulo aqui, outro ali, e João faz a mesma coisa. É João, hein? Bem melhor do que nós. Muitas e mais experiências do que nós. Então o anjo é uma figura diferente, né? Os anjos estão aí. Os anjos acompanham o nascimento de Jesus, acompanham tanto antes, quanto durante, quanto depois. Não sei se vocês se lembram, quando Jesus está no Getsemane, lá no Getsemane, quando ele vive o pior momento da vida dele, no final, depois de transpirar sangue, anjos vão até Jesus. Então anjos fazem parte do Antigo e do Novo Testamento, só que tem um detalhe. A Escritura também nos fala a respeito de anjos, que a gente costuma chamar de anjos que caíram. Anjos que não se submeteram à vontade do Criador e decidiram estabelecer a sua própria vontade. Não é muito comum na Bíblia, não. Você vai encontrar em Judas, vai encontrar em Pedro, pouca coisa a respeito, mas você vai encontrar o suficiente para entender que existem anjos que continuam no seu lugar de servos de Deus e anjos que não se submetem mais a Deus, são os chamados anjos caídos. Que tem um chefe, e aí o nome que você quiser dar, Satanás, Lúcifer. Lúcifer, inclusive, é um nome bem recente na nossa história. A gente sabe muito pouco a respeito dele. Tem 2 textos no Antigo Testamento, depois se você quiser olhar, um está em Isaías capítulo 14 e outro está em Ezequiel capítulo 22, não vou abrir aqui. O texto, se você olhar a priori, ele vai falar de um príncipe de Tiro, depois o príncipe da Babilônia, só que à medida que o texto vai falando, vai caminhando, você vai percebendo que aqui não pode ser um príncipe. Ora, que príncipe é um anjo, que príncipe é um guardião, que príncipe é um querubim. Então é um texto ilustrativo que vai falar algumas coisas, não muitas, a respeito de Satanás. Mas fala o suficiente. Qual é a marca registrada dele?
um ego que se colocou acima de tudo. E falou assim: eu sou maior do que todos. E aí Deus diz para ele o que diz para nós: não vai dar. Não vai ter jeito. A mesma coisa, no fundo, a oração que Adão fez no Éden, eu brinco, que a oração que Adão fez no Éden foi a seguinte: Deus, quero fazer uma oração aqui. Minha oração é a seguinte: Pai nosso, seja feita a minha vontade, acima de tudo, na terra e no céu. Aí Deus diz: meu filho, já pensou os filhos todos orando desse jeito? O mundo vai virar uma bagunça. Pois é isso. É o mundo. Então, veja, presta bem atenção nisso. Ao eu, que coloca tudo em primeiro lugar, seja feita a minha vontade acima, na terra, no céu. Tem o eu, que somos todos nós aqui, formando um corpo em que cada um pensa em si mesmo. Segundo a Bíblia, o nome disso é mundo. Tem então o eu, a minha carne, a minha inclinação, meu ego. Tem a soma de todos os egos, o mundo. E tem o ego absoluto, aquele que tenta se colocar acima de tudo, inclusive acima de Deus, o próprio Satanás. Perceba que é sempre uma questão de eu, é sempre uma questão de ego. E Deus dizendo: assim não vai dar, não funciona desse jeito. Eu não funciono desse jeito, o mundo que eu criei não funciona assim. Muito bem. Nesse sentido, nesse caminho, eu vou voltar para o texto. E agora eu quero reler esse momento. Só que eu queria que vocês percebessem, esse momento é muito mais do que uma conversa, um diálogo no nível racional. Nós vamos tender a ler o texto com a nossa cabeça, raciocinando e pensando: bom, o diabo diz isso, Jesus diz isso, e sempre como se fosse um diálogo muito parecido com o que acontece entre duas pessoas que estão em discordância. É isso, mas é mais. Tem algo se desenrolando num universo invisível e algo que pode nos ensinar muita coisa. Muita coisa. E aí eu vou voltar. Então, volta lá, por favor, se você puder. Volta comigo no texto que está lá em Mateus, no capítulo 4. Ao invés de ler o primeiro e o último versículo aí, agora eu vou pegar o segundo versículo. Diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Vou fazer uma pergunta bem simplesinha para vocês. Bem simples. Jesus podia transformar as pedras em pães? Fácil, né? Só que se você olhar para a história de Jesus e para todos os milagres de Jesus, você nunca vai perceber Jesus fazendo um milagre em função de si. Se ele transforma as pedras em pães, ele estaria realizando um milagre a favor de si mesmo. Ou seja, se ele fizesse isso, ele estaria agindo de acordo com as pulsões e compulsões da sua carne. Eu vou repetir. Ele podia fazer isso. Podia sem nenhum problema. Mas não o fez porque Jesus não age a partir daquilo que é eu. Ele sempre age a partir do que é nós. Entenderam? Agora perceba. O tentador começa a frase colocando em jogo o que Jesus tinha acabado de ouvir. Percebem isso? Guarda o que eu vou dizer para você. Guarda isso com muito cuidado. Todo o universo espiritual, a carne, o mundo e o diabo trabalham com um objetivo: mexer com a sua identidade como filho. Entendem? Isso vai se repetir. Daqui a pouco o diabo vai começar de novo, fazendo a mesma pergunta. Não é o diabo. A nossa carne faz essa pergunta para nós mesmos. O mundo ao nosso redor faz essa pergunta. E o universo espiritual do mal está o tempo inteiro colocando isso em jogo. Você é filho mesmo? Foi assim mesmo que Deus disse que você é filho? É isso mesmo?
Você crê mesmo nisso? Ué, então transforma a pedra em pão. Aí o diabo continua. Daqui a pouco eu vou ler as palavras de Jesus. Vou pular as de Jesus por enquanto. Aí o diabo diz assim, versículo 5. Depois que o diabo levou a santa cidade, colocou na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, percebe? De novo, a identidade em jogo. O tempo todo você está sendo perguntado a respeito disso, viu? O tempo todo. Jovem, criança, idoso, o tempo todo. O mundo espiritual está te perguntando: é mesmo? Você é filho de Deus? Porque se isso estiver resolvido, está tudo resolvido para o mundo do mal. Ok? Está claro o que eu disse? Eu acho que eu não comentei aqui com vocês, acho que eu comentei na primeira reunião, num domingo para trás. Estava ouvindo um podcast do Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. Ele estava entrevistando lá um pastor. Eu não falei isso para vocês não, né? Acho que eu falei só na primeira reunião. Estava entrevistando lá um pastor. Se eu não me engano, o nome dele é Tiago Chagas, que escreve um livro muito legal. Muito, muito legal. Jesus para Ansiosos. Por que o livro é interessante? Por causa da história dele. Ele é um pastor profundo, dedicado, aquela coisa toda. Amigão, você encostou sem querer e apagou a luz aqui, ó. O último lá. Isso. Ele faz um funeral, ele conta a história de que ele faz um funeral de uma criança, e ele vai para casa, chega na casa dele, e ele percebe a filhinha dele doente, e ele começa a ter uma crise, que ele tem certeza absoluta que é ou uma isquemia, ou uma parada cardíaca, alguma coisa. Ele grita com a mulher dele, corre pro pronto-socorro, chega lá, desmaia, aí ele acorda, o médico está na frente dele, fala assim: doutor, eu vou morrer? Aí o médico fala assim: vai, mas não é disso não. Mesmo? Sabe o que eu fiz? Coloquei um remédio na sua língua e passou tudo. Qual remédio? Rivotril. Mesmo? Então o que eu tive foi uma crise de pânico? Foi uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. Foi o que você teve. E ele falou: mas como? Tal, ficou relutando com aquilo. Aí ele voltou para casa. A mulher dele falou um negócio para ele. Mexeu muito com ele. A mulher dele falou assim: sabe qual que é o seu problema? Até hoje, você não aprendeu a confiar que Deus, o Deus que você prega, é seu pai. Aí ele ficou com raiva dela, brigou com ela, ficou uns dias lá sem conversar. Depois ele foi refletir e falou: é isso mesmo. Então ele vai contar a história dele, em que ele foi emagrecer, ele estava 30 quilos acima do peso dele, foi fazer terapia, tomou remédio, mas não abandonou. Então veja, ele trabalhou a ciência, como de fato, tem que trabalhar, está no nosso dia aí, desde o óculos ao carro, o que quer que seja, remédio, tudo certo. Mas ele não abandonou as questões espirituais. E ele foi olhar para dentro dele mesmo e foi vasculhar a sua interioridade e verificar: peraí, confia em Deus como Pai? Ou confia em Deus como Deus? Veja, o universo espiritual vai trabalhar a nossa mente para colocar isso em dúvida o tempo todo. E a nós, gente, presta atenção nisso, a nós cabe uma coisa: em hipótese alguma, gere dúvida nos outros a respeito disso. De jeito nenhum, gere dúvida num filho seu a respeito do quanto ele é filho de Deus. Em hipótese alguma. Não deixa isso tomar conta da sua cabeça, não deixa isso te invadir. Gere nos seus filhos, gere nos seus amigos, gere em todas as pessoas que passar na sua frente a convicção de que há um só Deus e Pai de todos. Não há dois deuses e dois pais. Há um só Deus e Pai de todos. Aprenda a gerar convicção nas pessoas a partir de você mesmo, a respeito de quem elas são em Deus, todos com identidade de filho. Estava contando, eu gosto de moto, como vocês já me viram falar algumas vezes aqui, e aí um amigo meu me emprestou uma moto para o meu filho do meio, de 19 anos. Aí eu fui buscar essa moto, e pensando assim: não, mas ele tem 19 anos, vai andar de moto, né? Ah, não, mas é só um final de semana e tal. Aí fui buscar a moto com ele, e eu estou dentro do carro, e ele com a moto atrás, eu olhando no retrovisor, e orando: Deus, cuida do meu filho, né? Aí até que veio uma voz falando assim: Cláudio, você não entendeu que ele é meu filho?
Entende? Percebe? Eu estava orando e pedindo a Deus para cuidar do meu filho. Até que eu acordei e falei, pai, cuida do seu filho aí. Percebe que essas coisas estão no nosso universo, elas vão tomando conta de nós com muito mais profundidade do que nós imaginamos? Mas aí vem um aspecto que eu queria chamar a sua atenção. Como na primeira resposta de Jesus, ele usa um texto bíblico que está lá em Deuteronômio, e a gente já vai voltar nele para responder ao tentador, ao diabo. Na segunda tentação, o diabo, presta atenção nisso, usa um texto para Jesus. Se você quiser, depois você olha. O diabo diz assim, versículo 6, diz, se é filho de Deus, joga-te daqui para cima. Então o diabo pegou Jesus, o levou, colocou no ponto mais alto do templo, falou assim, joga daqui de cima, se joga daqui de cima. Afinal de contas está escrito. E aí, inclusive no texto da NVI, você vai ver o texto entre aspas. E se você der uma olhada no Salmo 91, você vai perceber que o diabo está citando ao pé da letra. Ele não mudou uma vírgula, ele não mudou um tio. Presta atenção nisso. O diabo está citando um texto para Jesus e está dizendo assim, use esse texto em favor de você, se joga daqui porque os anjos vão te pegar lá embaixo. Não é isso que a palavra está dizendo? E aí eu queria te dizer uma coisa. Eu queria que você prestasse bem atenção nisso. Cuidado com os textos que você lê de cor a favor de você mesmo. Cuidado, muito cuidado. Com o texto que você lê assim, tudo posso naquele que me fortalece. Cuidado. Você está lendo perfeito. Você decorou com exatidão. Cuidado com soltar frase do tipo assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cuidado. Porque esses textos não são lidos, eles não devem ser guardados em favor de você, para você apresentar diante de Deus. Guardaram? Nós não lemos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, como que apresenta isso diante de Deus. Essas leituras não são leituras que a gente faz em favor de nós. Essas leituras são leituras que a gente faz contra nós, para que nós não tenhamos dúvida a respeito do que nós estamos lendo. Mas não são leituras que a gente faz para apresentar diante de Deus. Como quem diz assim, eu vou me jogar em fé daqui de cima e vou lá para baixo. Afinal de contas, tem um texto bíblico que diz a respeito. De novo, você vai fazer isso por quê? Por você? Ou você está fazendo isso por alguém? Percebe o que está em jogo? Cuidado com os textos que nós fomos aprendendo a decorar para usar contra Deus, a favor de nós. Muito cuidado. Muito cuidado. Principalmente quando você aplica a outras pessoas que você mal conhece o contexto delas. Muito cuidado. Muita atenção. É o que o diabo está fazendo. O diabo está apresentando ao pé da letra um texto, que era muito comum entre os judeus naquela hora. Muito bem. Aí vem a terceira parte, o terceiro momento aqui. Nesse terceiro momento, o diabo diz assim, aliás, antes até, versículo 8. Depois, o diabo levou a Jesus para o alto de um monte. Mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. Tenta imaginar isso. O diabo pegou Jesus e levou para o alto de um monte especial, um monte muito alto. Desse monte, eu fico imaginando, né? O diabo dizendo assim, ó, tá vendo? Olha o Império Romano. Olha o Egito. Fraquinho, o Império Romano hoje é bem mais forte, mas olha lá o Egito. Olha a Mesopotâmia, olha lá os persas. Olha o pessoal lá, da Média. Tá vendo esses reinos aí? Te dou tudo. E é interessante que Jesus não diz assim, né? Não, isso não é seu não, como é que você vai me dar o que não é seu? Jesus não diz isso. Ele não discorda. Que há um príncipe nesse mundo, de fato. E aí ele ouve desse príncipe o seguinte, é tudo seu. Você veio aqui para conquistar todas essas pessoas? Aí, te dou. Basta que você, prostrado, me adore. Tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. Veja, no final das contas, esse é o resumo de tudo, tá? Mas eu vou voltar. Eu vou voltar na primeira resposta de Jesus. Quando o diabo diz, transforma essas pedras em pão, Jesus diz assim, olha, tem algo mais além do que o pão. E aqui eu queria chamar a sua atenção.
O que Jesus diz? Diz assim, nem, usando uma expressão que está lá em Deuteronômio, nem só de pão vive o homem. O homem também vive de quê? De toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Palavra é algo que eu enxergo? Não. Então quer dizer que a gente também se alimenta de coisas invisíveis? Que coisa, hein? Então, será que nós não deveríamos estar dando mais atenção ao invisível do que nós estamos dando hoje? Ah, mas isso é bobagem. Anjo, demônio, espírito. Isso não existe, não. Não mesmo. Você crê nisso? Quero te informar. Essas coisas estão aí. E quanto mais nós estejamos envolvidos com espírito de ingenuidade, achando que essas coisas são do século passado ou do mundo antigo, melhor o universo espiritual trabalha a nosso desfavor. E continua. Você se alimenta de pão. É verdade. Sua carne, seu corpo precisa de pão. Mas você precisa de mais do que isso. Por incrível que pareça, você também se alimenta de palavra. Sabe aquela palavra que você ouviu? Tu és meu filho amado em quem eu tenho prazer? Isso te alimenta. Isso te alimenta para o invisível e para o eterno. Isso te alimenta nos seus piores momentos, onde você não consegue explicar a partir do que os olhos estão vendo. E ele continua, nem só de pão vive o homem, tal. E o diabo diz, não, então joga daqui de cima. E Jesus diz, não, não é assim que a gente faz. Não é assim. Não é assim que eu me relaciono com o meu pai. Você está enganado. As coisas são diferentes. E aí vem o ponto mais relevante e aonde eu queria parar com vocês. Nessa hora, o texto termina dizendo que o diabo o deixou. É nesse ponto que eu queria chamar a sua atenção. Porque há uma realidade espiritual, há um segredo espiritual, se a gente pode dizer assim. Como é que eu luto com o mundo invisível negativo? Como é que eu faço para batalhar as batalhas que são espirituais? Como é que eu faço para lidar com a minha carne, com os meus impulsos que não são bons? Como é que eu faço para lidar com esse mundo, como diz a expressão de João, né, que jaz no maligno? Como é que eu lido com os anjos? Como é que eu lido com os anjos caídos que estão ao meu redor, dominando determinadas regiões? Como é que eu lido com isso? Como eu estava brincando ontem, saindo dando soco no ar, sai aí dando soco, não, eu vou acertar um demônio aqui agora. Bobagem, que besteira. Aí eles riem. Não é isso? O que é que faz com que o mundo espiritual pare? E ao mesmo tempo a nossa carne encontre seu lugar, ao mesmo tempo o mundo não tenha mais poder sobre nós e nem o diabo. Uma única coisa. Uma única coisa. Eu vou dizer qual é. No pior momento da vida de Jesus, aquele momento em que ele sabia tudo aquilo que ele ia viver, ele chamou os seus amigos mais próximos, falou assim, vamos comigo, e eu vou falar uma coisa para vocês, prestem atenção, vigiem no sentido de uma pessoa que é colocada numa torre de vigília, é no sentido de prestar atenção. Presta atenção se os inimigos estão vindo. Então é nesse sentido, Jesus está dizendo assim, olha, vocês, meus mais íntimos, prestem atenção no que vai acontecer agora e aprendam. Aí o texto diz assim, Jesus falou com eles, deu alguns passos, foi mais adiante e fez o quê? Prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, me livra desse cálice. Mas se não for, seja feita a sua vontade. É esse texto que Jesus utiliza para falar para os discípulos, assim, vocês não estão prestando atenção. A carne, lembra desse mesmo texto? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então como é que eu resolvo o problema da carne? Como é que eu resolvo o problema espiritual dos meus demônios interiores? Eu dobro o meu joelho, prostro o meu corpo, viro para o meu pai, coloco a cabeça no colo dele e diz assim, pai, dá para me livrar dessa? Não. Então tá bom, seja feita a sua vontade.
todo o mundo espiritual para e fala assim, não temos o que fazer mais. Acabou para nós. Na hora em que nós paramos e nos dobramos diante de Deus, e você pode estranhar e falar assim, ué, mas não é o Pai? É o Pai. Pai de Jesus, o nosso. Mas o mundo espiritual inteiro está dizendo assim, ixi, agora não vai dar mais. Acabou para nós. A expressão que Tiago usa nesse sentido é exatamente essa. Como é que eu resisto ao diabo? Me submetendo a Deus. Submetam-se a Deus. Resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Como o diabo deixou Jesus, ele deixa cada um de nós quando? Quando nós nos submetemos a Deus. Esse é o segredo da vida. Esse é o segredo de todo o universo ao nosso redor, que tem parte conspirando a favor e tem parte conspirando contra. No momento em que nós, diante das nossas maiores dificuldades, dobramos o nosso joelho e dizemos, Pai, é com o Senhor. Há um grupo de anjos no mundo invisível que solta foguete. Olha lá, venceu. E há um grupo de anjos que rastejam sobre a terra dizendo assim, perdemos. O inverso também é verdadeiro. No dia em que eu falo, Pai, é o seguinte, eu tenho os meus planos, eu tenho os meus projetos, o Senhor, por favor, me abençoe. Porque afinal de contas, se o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Afinal de contas, o Senhor está comigo, então eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. E eu vou encarar todas as broncas que veio pela frente, porque afinal de contas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor sabe que eu te amo, né? Estão vendo o que acontece? O mundo espiritual olha e fala assim, os anjos bons dizem, perdemos, vamos tentar de novo mais adiante. Os anjos do mal falam assim, vencemos. Entenderam? Que hoje eu encha o coração de vocês de esperança, aprendendo a se dobrar diante de Deus, como quem diz, Pai, é com o Senhor, entregue tudo, tudo é com o Senhor, seja feita a sua vontade, não vou transformar pedra em pão. Eu até podia, mas não vou. Não vou ficar lendo a Bíblia a favor de mim, não. Vou ler a Bíblia a partir daquilo que o Senhor tem para me ensinar. E não vou me dobrar a nada que não seja ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que é Deus de eternidade a eternidade, para sempre. Amém. Meus irmãos, espero que vocês tenham uma ótima semana, espero que vocês vivam um carnaval maravilhoso, um tempo de reflexão e de tudo mais. O Dani, você vai colocar aí para a gente uma lembrança em relação ao Homem ao Máximo e também nosso Pix aí para você que se sente parte dessa família e quer participar das questões financeiras que envolvem conta de água, luz, energia e tudo mais. No mais, que a graça do nosso Senhor Jesus, que a comunhão do Espírito, que o amor do Pai sejam derramados sobre você de forma especial hoje e sempre. Até mais.